Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no livro de Atos, no projeto Leia a Bíblia Comigo. Atos, no capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-se morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor e toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo visto isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou a lhes comunicar: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes,
pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, está diante de nós esse capítulo 5, né? Rico. No meu entendimento, ele tem duas partes preciosas. A primeira parte, que nos dá uma grande lição, que é o episódio de Ananias e Safira, né? E revela para nós a profundidade do pecado de avareza, o amor ao dinheiro, que produz no ser humano hipocrisia, mentira e leva-nos à morte. E aqui no texto, levou à morte física, né? Não nos leva, não levou só à morte espiritual, mas levou à morte física, né? Deus disciplinou Ananias e Safira porque eles estavam mentindo contra o Espírito Santo de Deus, estavam tentando o próprio Deus, né? Investido na autoridade espiritual na vida de Pedro. Foi o Espírito Santo que revelou para Pedro, né? Então, vemos aqui também a revelação de Satanás, a figura de Satanás agindo no coração humano, né? Satanás, ele tem o seu reino, tem filhos, tem anjos, ele criou o reino das trevas, né? E o reino das trevas, ele se opõe o tempo todo ao reino da luz. Suas armas e poder, ele tem armas e poder de oprimir, de sugestionar na mente do ser humano. O campo de batalha é a mente do ser humano, né? É por isso que é importante sempre escolher obedecer a palavra de Deus, escolher a escolha de obedecer é nossa, né? Então, a oração que devemos pedir todos os dias a Deus é discernimento de luz e trevas. Discernimento de luz e trevas, né? Mentir nas coisas de Deus, com tudo aquilo que é relacionado, é quebra de leis espirituais. E Deus disciplina. Deus disciplina. Na mesma medida que Deus liberta, cura, ressuscita, transforma, renova, regenera, Ele também disciplina, né? Então esse capítulo 5, ele nessa primeira parte, ele tem o poder de criar em nós o temor, né?
para termos um espírito submisso, obediente, para termos uma vida sincera e de santidade, né? E reforça para nós o entendimento do atributo de onisciência de Deus, que nada fica oculto aos olhos de Deus. A segunda parte do capítulo, né, tem esse conselho precioso do mestre, né, da pessoa do Gamaliel, que foi mestre de Paulo, né, quando ele diz, olha, toda obra de Deus, ela permanece. Tudo aquilo que Deus intentou, todo o propósito de Deus, ele permanece. Todo o propósito de Deus permanece, né? O versículo 38, né? Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, né? Para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, né? Então, às vezes, a gente entra em modo contrariedade contra algo que é obra de Deus, e quando isso acontece, nós estamos lutando contra o próprio Deus, precisa discernir luz e trevas. Temos que pedir a Deus que Deus nos dê o entendimento de luz e trevas, luz e trevas. Esta é a grande oração que devemos pedir em todo tempo na nossa mente, orando em espírito, em todo tempo. Pai, me ajuda a discernir luz e trevas, para que a gente possa verdadeiramente, né, aplicar ao nosso coração os princípios e as leis do Senhor para o nosso dia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti nessa manhã. Quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor, diante desta Tua palavra, que o Senhor possa, Pai, nos conduzir em vitória, Pai. Que haja temor no nosso coração, Pai. Que haja temor no nosso coração. Que nós possamos, Senhor Deus, cancelar da nossa mente, que nós possamos, Paizinho querido, te pedir perdão por todo ato de avareza que nós venhamos a ter, que nós possamos te pedir perdão, ó Pai. Todo ato hipócrita da nossa mente, todo pensamento hipócrita, todo pensamento avarento, que nós possamos, Senhor Deus, repreender em nome de Jesus da nossa mente, Pai. Que toda sugestão de Satanás na nossa mente seja cancelado no poder que é no nome de Jesus, ó Pai. Porque não há nada oculto aos teus olhos, Pai. A tua palavra nos ensina isso, Pai. Que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, ó Deus. Porque o Senhor conhece o profundo e o escondido do nosso coração. Então não há lugar para fugir, não há lugar para estar longe dos teus olhos. Em todo lugar onde estamos, ó Pai, tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, está, ó Pai querido, diante do teu trono, está diante do teu olhar. Pai querido, então não há nada que possamos esconder do Senhor, ó Pai. E eu te peço, ó Deus de poder, que o Senhor nos dê no dia de hoje a unção dobrada, a unção recalcada, unção sacudida de uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, discernir luz e trevas, para que possamos discernir com clareza, luz e trevas, ó Pai, diante de nós, Pai, todas as vezes que as trevas se apresentarem, sugestionarem, disserem, falarem, Pai querido, enviarem dardos inflamados de pensamentos na nossa mente, toda hora, todo momento, Pai, nós possamos discernir a luz e as trevas que está diante de nós e possamos escolher obedecer ao Senhor, escolher, ó Deus, obedecer e ficarmos firmes, ó Deus querido, com o coração sincero, com o coração santificado na Tua presença,
praticando, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor, praticando os princípios da Tua palavra, os princípios espirituais da Tua palavra, Pai. Que o nosso falar seja sim, sim e não, não, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o que passa disso é procedência maligna. Pai, que os nossos pensamentos estejam cativos, ó Pai, obedientes ao Senhor, ó Deus, que nós possamos, ó Pai querido, desenvolver a mente de Cristo, Pai. Pai querido, que nós possamos morrer para o nosso eu, Pai, que nós possamos morrer para todas as nossas vontades, os nossos desejos carnais, que possamos morrer e sepultar a nossa carne, o nosso ego, Pai, a nossa soberba, que nós possamos morrer para nós mesmos, Pai, e viver para o Senhor. Deus de poder e de graça, nos dá, ó Pai querido, esta graça, Pai, esta graça de andar em santidade na Tua presença, Pai. Pai, eu te peço perdão, Deus, perdoa, Pai querido, os momentos, ó Deus de poder, me perdoa, Pai, me perdoa. Me dá, ó Deus, a Tua orientação, a Tua instrução, me ajuda a tomar decisões, Pai, tementes ao Senhor, que as minhas decisões estejam todas elas, Pai, alinhadas com a Tua vontade, que todas as minhas decisões estejam alinhadas no poder, na graça da Tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha alinhar a minha mente ao Teu coração, que a minha mente seja cativa à obediência do Senhor, a obediência do Cristo ressurreto, Pai. Que sejas, ó Pai, Senhor absoluto das minhas emoções, Senhor absoluto, Pai, dos meus desejos, da minha vontade, Pai. Que eu tenha, Pai, juntamente com os meus irmãos que me ouvem agora, Pai, querido Deus, que nós tenhamos inteligência emocional para lidar com todas as situações que estão adiante de nós, Pai, em nome de Jesus, e que tenhamos, Pai, alinhamento com Teu Santo Espírito em todas as coisas, em todas as circunstâncias, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Que nossas ações Te glorifique e Te exalte, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos agora, intercedo, Pai, por cura, por libertação, Pai, por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Paizinho querido, eu coloco diante do Senhor a vida do Gustavo, filho da Deise. Pai, eu repreendo aquela enfermidade em nome de Jesus, que toda enfermidade, toda moléstia da dengue seja curada na vida do Gustavo, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Deise e suas enfermidades. Pai, eu repreendo toda enfermidade, Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos cura, Pai, Tu és Jeová Rafá, e eu invoco o nome do Deus que nos cura, o nome que é poderoso, que é sobre todo nome, que a Tua palavra diz, levaste na cruz toda a nossa enfermidade, sobre Tuas pisaduras nós somos sarados. Pai querido, eu Te peço, cura e liberta, Deus, a Deise, o Gustavo, a Carla Fabiana, minha sobrinha, cura ela daquele câncer, Pai, em nome de Jesus. A vida do pastor Marcos, Pai, cura e liberta a vida do Teu filho, o Ingo, cura e liberta, Deus de poder, a vida da Cláudia, Deus, as suas quebraduras, a vida da sua mãe Isabel, cura e liberta, Pai. Pai, eu oro a Ti pelas crianças do projeto que se encontram enfermas, Pai, com esta moléstia da dengue. Eu oro por elas, Pai, apresento cada uma delas diante do Teu altar. Paizinho querido, repreende toda enfermidade, Deus. Pai, dá ordem para que haja cura e libertação, Pai, para essas vidas preciosas, Pai. Deus de poder, Pai, a cura, que haja cura para as enfermidades físicas, Pai, e que haja libertação para as enfermidades advindas de espíritos de enfermidades que tem assolado as vidas preciosas, Pai. Deus de poder, que todo demônio de enfermidade alojado
Nós te ordenamos que saia a ordem para sair, espíritos de enfermidades que têm assolado essas vidas, saia a ordem para sair. E nós proibimos toda retaliação, toda colisão, decretamos a libertação dessas vidas diante do teu altar. Nós oramos assim, em nome do nome que é soberano sobre todo nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelas famílias, Deus, aquelas famílias que se encontram, Pai, em necessidades financeiras, em dívidas. Pai de amor, eu oro a Ti, eu invoco o nome de Jeová Jireh, o Deus da providência, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que supre toda e qualquer necessidade. Pai de amor, Deus de poder, quebra, Deus ordena, repreenda, ordena, Senhor, que todo espírito de miséria que tenha assolado as famílias, Pai, que, ó Deus, nós ordenamos que saia em nome de Jesus. Pai, que haja provisão, que haja, Senhor Deus, emprego, Pai querido, que haja, Senhor Deus, provisão de pagar todas as dívidas, Pai, toda a miséria que tem assolado essas vidas, Pai, nós te pedimos, Deus, supre as necessidades, Pai. Supre as necessidades daqueles que são teus filhos, daqueles que têm entregues, Pai, as suas vidas para Jesus, daqueles que têm aceitado Cristo ressurreto como Senhor e Salvador. Supre as necessidades, Pai, para que haja vida em abundância, Pai, porque não há como ter vida com abundância de riqueza do Senhor, ó Pai, ó Deus, quando somos assolados pela miséria, quando falta o recurso financeiro, Pai, para a compra do alimento, quando falta o recurso financeiro para a compra dos remédios, quando falta o emprego, Pai, quando não há, ó Deus querido, o lugar de ganhar, ó Deus, o sustento do pão, Deus de poder. Então olha com misericórdia, Pai, para essas famílias que estão, Pai, em necessidade, que estão precisando, Pai, de uma intervenção divina. Nós oramos por essas famílias, Deus. Oramos a Ti, ó Deus, por aquelas famílias que estão afundadas, assoladas, Pai, por todo tipo de vício, Deus. Vícios, ó Pai, do alcoolismo, vícios das drogas, Pai querido, que estão em conflitos. Pai de amor, nós te pedimos, Deus, que o Teu amor, a Tua graça os alcance, que haja libertação, que haja regeneração, que haja salvação. Pai, que a única dependência dessas famílias seja do Senhor, que elas possam voltar o olhar para o Deus que tudo pode, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que tira toda e qualquer mazela, toda consequência maligna na vida dessas pessoas. Pai, nós te pedimos, ó Deus de poder, que haja libertação completa, que haja libertação plena para essas vidas, Pai, que haja entendimento, Pai querido, que toda cegueira espiritual, Pai, caia por terra, Pai, todas as vendas dos olhos advindas, ó Pai querido, das heranças espirituais, da idolatria, Pai, do derramamento de sangue, Pai querido, Deus de poder e de graça, ó Deus de poder, entra com providência, liberta essas famílias, Pai. Nós oramos a Ti, ó Pai, por essas famílias, Pai, que se encontram nessa situação. Decretamos, ó Deus querido, falido, todo o plano de Satanás de matar e destruir essas famílias, Pai. Nós decretamos falido em nome de Jesus. Pai, ora a Ti, ó Deus, pela nossa parentela, a parentela do Ingo, a minha parentela, os meus tios, meus sobrinhos. Eu oro a Ti pelos meus irmãos e irmãs. Eu oro a Ti, ó Deus de poder, que Pai de amor, que haja salvação. Pai, que haja salvação, Deus. Deus de poder e de graça. Aqueles, ó Pai, da nossa parentela, da minha e do Ingo,
que estão, Pai, aprisionados nas trevas, aprisionados nas mentiras de Satanás, aprisionados, Pai, nos vícios, aprisionados, ó Pai, na idolatria, aprisionados, meu Senhor, em todo tipo de mentira das trevas, nas seitas. Pai, que as vendas dos olhos caiam por terra e que eles sejam libertos em nome de Jesus, que haja liberdade, que haja libertação. Pai querido, que toda venda que os aprisiona, toda mentira de Satanás, enraizada, fundamentada, que caia por terra e que a nossa parentela, Pai, os nossos irmãos de sangue, irmãs de sangue, os nossos queridos, Pai, sobrinhos, os nossos primos, os nossos tios, Pai, que porventura estiverem aprisionados em mentiras de Satanás, em seitas das trevas, que sejam libertos em nome de Jesus, que toda prisão, toda fortaleza das trevas caia por terra em nome de Jesus, Pai. Tu os conheces muito bem. Deus de poder, eu os apresento diante de Ti nesse dia, pedindo a bênção da salvação, a bênção da libertação, Pai, para os meus cunhados e cunhadas, para a vida do Idemar, a vida da Ilona, a vida da Ivete, a vida do Ildefonso, seus filhos e netos. Deus de poder, a vida dos meus irmãos Simeão, Deus querido, Simeão, Samira, o Álvaro, Pai. Deus, os meus concunhados, Rosiane, Senhor, o Luciano, Pai querido, os meus sobrinhos, Deus, Pai, os meus sobrinhos, Pai, para todos os meus tios, o tio Marinho, a Marinês, Pai, o tio Aristeu, o tio João. Deus de poder e de graça, eu invoco a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua libertação. Pai de amor, que todas as vendas das trevas caiam por terra, em nome de Jesus, Pai. Cura, salve, liberta os meus familiares, Pai. Deus, eu coloco diante de Ti a vida dos meus filhos no dia de hoje, Pai. A vida do Daniel, a vida da Janine, minha nora, os meus netos. Eu coloco diante de Ti, Pai, uma só oração peço hoje, que eles possam discernir luz e trevas, que eles tenham clareza da vontade de Deus na vida deles, Pai, que eles possam discernir luz e trevas, que eles não se encontrem lutando contra o próprio Deus. Mesma oração pela minha filha Alessandra, meu genro Daniel Pereira, que eles não lutem contra Deus, contra o propósito. Pai de amor, revela a Tua vontade ao coração dos meus filhos, Liliane e Enéas. Deus, que a Tua vontade seja revelada, Pai, e que eles não venham, Senhor Deus, a nenhum momento desse dia, lutar contra o próprio Deus, lutar contra a vontade de Deus, lutar contra o propósito de Deus. Que eles possam, Senhor, com clareza, discernir luz e trevas, aquilo que está diante deles, Pai. Que eles percebam todo ato de Satanás contra eles, todo dardo inflamado lançado na mente deles, Pai. Que eles possam estar vigilantes na Tua presença, Pai. Eu oro pelos meus filhos, Deus, guarda, livra, protege, Pai, dá toda a provisão que eles precisam, supre as necessidades. Bem como, Deus, eu te peço pelos meus netos, a vida do Pedro, a vida do Vitor Hugo. Deus de poder, guarda, livra, protege, na viagem de ida, na viagem de volta. Guarda o Tiago, guarda o Arthur, guarda, Deus, a Alice, a Isadora, o Isaac, Pai, o Davi. Deus, eu oro a Ti pela cura do autismo do Isaac, Pai. Eu oro a Ti, Deus, pela cura do Isaac. Pai, eu oro a Ti, eu clamo a Ti, Pai. Tu és o Deus, o nosso Deus, o Deus Jeová Rafá, que cura todas as nossas enfermidades. Então eu te peço, Senhor, cura o Isaac de todo o autismo, Pai. Cura por completo, Deus.
Fecha as portas, Deus. Fecha as portas do mundo espiritual, Pai. Que entraram, que haja discernimento, Deus. E que todas as portas das trevas que foram abertas na vida do Daniel Pereira e na vida da Alessandra sejam fechados, Pai. Ordena a bênção, Pai, da libertação completa, Pai, para minha filha, para o meu genro Daniel. Todo o espírito de enfermidade, toda a porta de espírito de enfermidade que foi aberta por causa, Deus, dos antepassados, Pai querido, Deus de poder, que seja fechada, Pai, que haja reconhecimento de pecado, Pai, que os pecados sejam confessados, ó Pai, e que as portas das trevas sejam fechadas, e que os teus filhos, Pai, sejam desligados do mundo das trevas e ligados no mundo da luz, para a glória e honra do teu nome. Pai, revela na vida deles, Pai, todo mal, e que haja arrependimento de pecados, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, esconde. Pai, eu oro a Ti pelos meus amigos de longe. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus amigos de longe, Zé Gomes e Maluce. Eu oro a Ti, Pai, pela Milena. Deus, pela Milena, Tua filha, Pai. Deus, prepara para ela, Deus querido, um casamento, um homem de Deus. Prepara, porque não é vontade do Senhor, ó Pai, que Tua filha esteja sozinha, Pai. Então prepara, Tua filha tem estado sozinha, Deus querido, e não é vontade do Senhor que ela permaneça sozinha. Então, Pai, nós oramos, Pai, oramos por um casamento para Tua filha. Oramos, Deus de poder, oramos a Ti. Pela vida da Sandra, que tem estado solitária, Te pedimos, ó Deus de poder, que haja também, ó Deus, um varão de Deus na vida dela. Pai, na autoridade do nome de Jesus, cuida da Sandra. Guarda a Sandra na ida, na volta. Abençoa a vida dela, Deus, nessa situação, Pai, nessa causa da anulação do casamento dela. Nós pedimos orientação. Pedimos, Pai, que a Tua filha discirna com graça, luz e trevas nessa situação, Pai. Te pedimos, ó Deus, a orientação, Pai, em nome de Jesus, mostra com clareza para Tua filha o que ela precisa fazer, Deus de poder e de graça. Pai querido, quebra todas as armadilhas, todas as ciladas. Deus, desmantela todas as ciladas. Tua filha está no reino da luz, ela não está mais no reino das trevas. Ela não precisa mais ter ligação nenhuma com o mundo das trevas, Pai. Ela não precisa, Pai, que ela diga não ao mundo das trevas, Pai, porque ela não tem mais ligação nenhuma com as trevas, Pai. Ela está ligada no mundo da luz, ó Pai, porque ela confessou os seus pecados, porque ela, Deus de poder, se arrependeu e ela está agora, Pai, no mundo da luz. Ela é filha amada do Deus Altíssimo. Pai, esconde a Sandra atrás da Tua cruz. Toma a vida da Nara nas Tuas mãos no dia de hoje, Pai. Ordena bênção sobre a casa dela, sobre sua casa, sobre sua família. Ordena bênção, Pai. Deus, nós ordenamos que todo espírito de morte bata em retirada da família da Nara, da sua casa, dos seus netos. Nós ordenamos que o espírito de morte bata em retirada. Espírito de morte, põe ouvido para me ouvir. Eu te ordeno, saia, a ordem para sair da vida da Nara, da sua descendência, em nome de Jesus, porque tua filha não está mais no mundo das trevas, tua filha está no mundo da luz, para a glória e honra do teu nome, Pai. Faz esta obra de libertação na vida da Nara, Pai, obra completa, para que a tua filha possa viver a vida em abundância com o Senhor. Deus de poder e de graça, toma meus amigos, Pai, diante do Senhor. Minhas queridas, Pai, meus queridos, que o Senhor esteja com eles, a vida da Edith, a vida do Bruno. Pai de amor, visita com poder, com libertação, com salvação, meu amigo Bruno. Salva o meu amigo Bruno. Pai, que as vendas dos olhos caiam por terra do meu amigo, Deus.
e que ele possa, Senhor Deus, se render ao Cristo ressurreto. Eu oro a Ti, Deus, eu oro a Ti pela vida do meu pai, te agradeço pela vida dele. Eu oro a Ti por saúde para ele, por lucidez. Eu oro a Ti que ele tenha alegria do Senhor, alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Deus, no dia de hoje, que a Tua presença esteja com toda a nossa equipe. Paizinho querido, toda criança que chegar, que esteja acolhida em nome de Jesus. Que a Tua equipe, a equipe que o Senhor levantou no projeto, professores, auxiliares, a equipe de apoio, a equipe de fora, Pai, a cozinheira, a merendeira, os auxiliar, Deus, aqueles que estão ali fazendo pão, que a Tua presença, Pai, esteja ali, blindando aquele lugar. Pai, mais uma vez eu peço, Pai, quero fazer a mesma oração, Pai, de Eliseu, que os anjos guerreiros e ministradores com espada flamejante estejam ao redor da rede ao mar no dia de hoje. Pai querido, que todos aqueles que ali adentrarem estejam invisíveis a toda artimanha de Satanás, ó Pai, a toda ação demoníaca, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, toma nosso dia diante do Senhor, tudo que formos fazer, que seja para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.